Estudamos na aula anterior o desdobramento de misturas. Nós vimos hoje que as substâncias, elas encontram-se misturadas. E vimos que nós podemos separar as misturas homogêneas ou misturas heterogêneas através dos processos físicos de separação. A professora Tânia falou dos processos de separação de misturas heterogêneas e homogêneas. Você viu alguns exemplos básicos de catação, separação magnética, destilação simples e destilação fracionada, processos físicos utilizados para fazer então o desdobramento das misturas. Observamos também a introdução ao estudo da estrutura atômica. Você teve oportunidade de estudar junto comigo a estrutura atômica, o histórico e os modelos que foram aos poucos se modernizando até se tornar o modelo atômico atual. Vamos à aula de hoje. Olá! Na nossa última aula, nós começamos a ver um breve histórico da estrutura atômica. Nós estudamos o átomo de Dalton e o átomo de Thomson. Para Dalton, o átomo era semelhante a uma bola de bilhar. Já Thomson descobriu a natureza elétrica da matéria. Então, ele adicionou os elétrons ao átomo de Thomson. Então, já não temos mais o átomo indivisível, mas sim dividido já em duas partes, a massa e os elétrons. Hoje, nós vamos ver o átomo de Rutherford. Rutherford, apesar de ter sido um brilhante cientista, ficou muito famoso por sua tentativa em descobrir se o átomo era ou não maciço. Para isso, ele fez o seguinte experimento. Rutherford utilizou o elemento químico polônio, altamente radioativo, para o seu experimento, porque ele libera partículas alfa, invisíveis ao olho nu. Além disso, ele utilizou uma finíssima lâmina de ouro para servir de barreira para esse feixe de partículas alfa. Então veja aqui, Rutherford colocou o elemento polônio, que liberava então esse feixe de partículas alfa, que batiam na lâmina de ouro. Ele observou que a grande maioria das partículas alfa atravessava a lâmina de ouro sem sofrer desvios. A lâmina de ouro era finíssima, mais fina do que uma folha de papel de seda, e Rutherford observou uma certa luminosidade quando as partículas alfa encontravam a lâmina de ouro. Então, Rutherford chegou à conclusão de que a maior parte das partículas alfa atravessavam a lâmina. Segundo item que Rutherford observou, uma quantidade muito pequena de partículas alfa não atravessava a lâmina. A outra observação que Rutherford fez foi a seguinte: algumas partículas alfa sofriam desvios ao atravessar a lâmina. Então, Rutherford se viu obrigado a concluir que o átomo, ou seja, que a estrutura da matéria, não era formada por minúsculas partículas justapostas, mas ele descobriu que a matéria é formada por imensos espaços vazios. Vamos então agora dar uma olhada para explicar mais ou menos o que Rutherford observou. Temos aqui o esquema de uma lâmina de ouro com aproximadamente 1000 átomos, um esquema para você poder entender melhor. Podemos verificar que a maioria das setas indicam que o feixe de partículas alfa passava direto
pela lâmina. Uma pequena minoria batia na lâmina e se desviavam, eram poucas. E muito menos ainda eram as partículas que batiam e ricocheteavam, ou seja, elas batiam e voltavam pelo mesmo local onde saíram. Então, Rutherford foi explicar por que algumas partículas batiam na lâmina de ouro e a atravessavam. Ele tentou explicar por que algumas batiam e se desviavam e outras batiam e voltavam para a mesma direção onde foram emitidas. Essa é a conclusão de Rutherford. As partículas alfa que atravessavam a lâmina sem sofrer desvios encontravam imensos espaços vazios. Logo, a maior parte do átomo deveria ser um vazio. Caindo por terra, então, a teoria de Dalton e Thomson, que diziam que o átomo era uma esfera maciça. Esta foi a grande descoberta de Rutherford. Descobrir que o átomo, na verdade, é formado por imensos espaços vazios. E a segunda conclusão que Rutherford chegou foi a seguinte: as partículas alfa que batiam e não atravessavam a lâmina faziam uma trajetória frontal ao núcleo. Rutherford sabia previamente que as partículas alfa possuíam carga positiva. Então, ele tirou a seguinte conclusão: as partículas que batiam e retornavam e voltavam eram partículas que batiam exatamente num núcleo que ele considerou como sendo central e que muito provavelmente também tinha carga positiva. Positivo com positivo, você já sabe, se repelem, porque são cargas iguais. Cargas opostas se atraem e cargas iguais, elas se repelem. Por isso, algumas partículas alfa, pouquíssimas, batiam frontalmente ao núcleo e voltavam, ou seja, ricocheteavam. E a outra conclusão que Rutherford chegou foi a seguinte: as partículas alfa que sofriam desvios faziam uma trajetória próxima ao núcleo dos átomos de ouro. A terceira conclusão de Rutherford foi que as partículas que se desviavam de sua trajetória eram aquelas que passavam muito perto do núcleo. Logo, cargas positivas da partícula alfa e o núcleo positivo, ocorria então a repulsão. Então, vamos recapitular. As partículas que passavam e atravessavam a lâmina eram aquelas que não encontravam obstáculos. As partículas que batiam e que voltavam, ou seja, retornavam, faziam uma trajetória frontal ao núcleo do átomo, que Rutherford então descobriu que também possuía carga positiva. E por último, ele verificou que algumas partículas se desviavam porque passavam então muito próximas ao núcleo. Com essas observações e com esse experimento, Rutherford então chegou à seguinte conclusão: o núcleo do átomo foi considerado pequeno, porém pesado e positivo. Rutherford chegou a esta brilhante conclusão. Com esta experiência, ele revolucionou a teoria atômica. E então Rutherford lançou o seu modelo atômico. Dalton, para ele, era parecido com uma bola de bilhar. Para Thomson, ele comparou o seu modelo a um pudim de ameixas. E Rutherford comparou o seu modelo ao sistema planetário, ou ao sistema solar. O Sol no centro e os planetas girando ao redor. Ou seja, o Sol seria o núcleo atômico e os planetas, como nós acabamos de comparar, seriam os elétrons. Então, para Rutherford, o átomo é dividido em duas regiões. Primeira, uma região central que contém toda a massa do átomo e que possui carga positiva denominada núcleo. A segunda, uma região praticamente sem massa, envolvendo o núcleo, apresentando carga negativa denominada eletrosfera. Então veja o modelo que Rutherford idealizou.
um núcleo central, pequeno, pesado e positivo, e ao redor desse núcleo teríamos as órbitas onde os elétrons estariam circulando. Então, os elétrons fazem uma trajetória ao redor do núcleo. Essa trajetória e este espaço foi chamado de eletrosfera. Hoje nós sabemos que o raio do átomo é de 10 a 100 mil vezes maior do que o raio do núcleo. Comparando, podemos dizer o seguinte: o núcleo do átomo seria uma pequena formiga no centro de um estádio de futebol, como por exemplo o Maracanã. E os elétrons estariam girando ao redor deste estádio. Então, você pode verificar comigo que entre o núcleo do átomo e entre o elétron existe muito espaço vazio. Então, esta foi a conclusão mais importante que Rutherford chegou, que o átomo ele é formado por imensos espaços vazios. Durante alguns experimentos com material radioativo, James Chadwick, em 1932, descobriu o nêutron e descobriu que o nêutron fazia parte do núcleo atômico, juntamente com os prótons. Os nêutrons possuem massa semelhante à do próton, porém a carga do nêutron, como o próprio nome já diz, é neutra. E ele também verificou que o nêutron ele servia de isolante entre as cargas positivas, que seriam os prótons do núcleo. E além disso, ele ajudaria para que não houvesse um desmoronamento do núcleo atômico e, consequentemente, a repulsão entre as partículas positivas. O modelo atômico mais utilizado atualmente é o modelo de Rutherford, agora então com a inclusão dos nêutrons, descoberta de James Chadwick. Agora você já sabe, o átomo possui 3 partículas subatômicas, seriam então os prótons, os elétrons e os nêutrons. Vamos ver então aqui no quadro uma comparação entre as 3 partículas. Então, nós temos aqui a partícula elétron, próton e nêutron. A massa relativa, que é dada em unidade de massa atômica, nos diz que o elétron, a massa relativa do elétron é aproximadamente igual a 0, praticamente desprezível. A massa do próton, ela tem valor 1, e a massa do nêutron também possui valor 1. As duas massas são semelhantes. Mas a carga relativa, que é dada em unidade de carga atômica, nos diz então que o elétron vai possuir carga menos 1, o próton carga mais 1 e o nêutron, como o próprio nome já diz, carga nula, ou seja, 0. Apesar da massa do elétron ser praticamente desprezível, nós não podemos afirmar que o elétron não possua massa. Chegou-se então à conclusão de que a massa do elétron é igual à massa do próton dividido por 1840. Ou seja, nós temos aqui então a massa relativa do próton, que é igual a 1. Então, seria 1 dividido por 1840, o que nos dá um valor aproximado do 0. Muito bem, nós vamos agora para um breve intervalo e voltamos daqui a pouquinho. Até lá! Voltando então do nosso intervalo, nós vamos retomar o estudo da estrutura atômica. Você lembra então que o átomo possui uma partícula positiva, que nós chamamos de próton, e uma partícula negativa, a qual nós chamamos de elétron. Nós sabemos que num átomo eletricamente neutro, o número de prótons é igual ao número de elétrons. Muito bem, em 1913, o cientista Moseley fez vários experimentos
bombardeando vários elementos químicos com raio-x. E ele observou que o comportamento de cada elemento químico estava relacionado com a quantidade de cargas positivas existentes no núcleo do átomo. Ou seja, ele chegou à conclusão de que a estrutura do núcleo, onde os prótons estão localizados, é que dá a identidade para cada elemento químico. E a esta identidade ele deu o nome de número atômico, o qual nós representamos pela letra Z maiúscula. O número atômico é o número que indica a quantidade de prótons existentes no núcleo de um átomo. Vamos ver alguns exemplos então. Z, nós já vimos então que é o número de prótons, a quantidade de cargas positivas dentro do núcleo. Então veja um exemplo. Se o cloro tem como número atômico 17, então nós estamos afirmando que se ele é um átomo eletricamente neutro, ele tem 17 prótons e 17 elétrons. Quando um átomo ele perde ou ganha elétrons, ele se transforma em um íon. Vamos ver então o que é um íon. É uma espécie química que apresenta o número de prótons diferente do número de elétrons, ou pelo acréscimo de elétrons ou pela retirada de elétrons. E nós conhecemos dois tipos então de íons, os íons cátions e os íons ânions. Os íons cátions são os íons positivos. Então vamos ver. Eles formam-se quando um átomo perde um ou mais elétrons, resultando num sistema eletricamente positivo, em que o número de prótons é maior que o número de elétrons. Então, sempre que tivermos a carga positiva, nós teremos a indicação de que aquele átomo perdeu elétrons. Logo, o seu número de prótons, que é a carga positiva, é maior do que o número de elétrons. Então, vamos ver um exemplo. O sódio, sem perder ou ganhar elétrons, ele tem o número de prótons igual a 11 cargas positivas e número de elétrons igual a 11 cargas negativas. Quando ele perde elétrons, ele vai aparecer com uma carga positiva. E essa carga positiva vai estar indicando a quantidade de elétrons perdidas. No caso do exemplo, sódio com carga mais 1. Ele tem como prótons 11 cargas positivas e elétrons 10 cargas negativas, visto que perdeu um elétron. Então fica com mais cargas positivas do que negativas. Íons ânions. Eles formam-se quando um átomo ganha ou recebe um ou mais elétrons, resultando num sistema eletricamente negativo, em que o número de prótons é menor que o número de elétrons. Ou seja, um íon ânion é aquele que vai ter uma quantidade maior de elétrons, ou seja, carga negativa, do que carga positiva. Sempre que nós tivermos o símbolo químico e em cima, no lado superior, estiver a carga negativa, estará indicando que este átomo ele está recebendo elétrons. Vamos ver o exemplo então. No caso do átomo de flúor, como ele está eletricamente neutro, ele possui prótons igual a 9 cargas positivas e elétrons 9 cargas negativas. Quando o flúor aparecer com uma carga negativa, ele estará indicando que o seu número de prótons não foi alterado. Próton igual a 9 cargas positivas, porém, elétron igual a 10 cargas negativas, ou seja, ele recebeu um elétron, transformando-o então em um íon. Vamos ver se você entendeu. Cátion, positivo, perde elétrons. Ânions, cargas negativas, indicam então que os átomos ganham elétrons. Nós já vimos número atômico, conceito relativo ao átomo. O número atômico
é a quantidade de cargas positivas presente no núcleo do átomo. Agora, nós vamos ver um outro conceito muito importante, o número de massa, que é representado pela letra A maiúscula. Vamos ver então o que seria a massa atômica. É a soma do número de prótons, representado pela letra P minúscula, com o número de nêutrons, representado pela letra N, presentes no núcleo do átomo. Então, nós temos que a massa, ou seja, A é igual a P prótons mais N, que são os nêutrons. Então, já que nós sabemos que P é a mesma coisa que o número de prótons e que os prótons nós já demos anteriormente o nome de número atômico, nós podemos escrever a fórmula da seguinte maneira. Então, como nós já vimos que o número atômico, que é representado pela letra Z, é a mesma coisa que o número de prótons, ou seja, P é igual a Z, nós podemos então substituir na fórmula da seguinte maneira. A, que é igual a massa atômica, é a soma de Z, que são os números de prótons, mais N, os números de nêutrons. Vamos ver então como nós podemos fazer o cálculo da massa atômica de um determinado átomo. Se você tem de um determinado átomo o número de nêutrons e você tem o número atômico, você pode encontrar a massa atômica deste átomo. Veja comigo, o átomo de cálcio, ele possui como número de nêutrons 20 nêutrons. Possui também como número atômico 20, ou seja, 20 prótons. Utilizando a fórmula massa igual a número atômico mais número de nêutrons, nós chegamos à seguinte conclusão. A massa, então, do átomo de cálcio é a soma do número de nêutrons mais o número atômico. Então, substituindo 20 número de prótons mais 20 nêutrons, somando nós temos a massa do cálcio, que é igual a 40. Da mesma forma, podemos fazer outros cálculos também. Se você tem a massa e o número de prótons, você pode encontrar o número de nêutrons. Se você tem a massa e o número de nêutrons, você pode encontrar o número atômico do seu átomo. Então agora vamos ver o conceito de elemento químico. Elemento químico é um conjunto formado por átomos e íons que apresentam o mesmo número atômico. Então, como nós já vimos, o número atômico é a identidade do átomo, é aquilo que faz com que um elemento químico seja diferente do outro. Vamos ver alguns exemplos de elementos químicos utilizados no dia a dia. Aqui temos a grafite, aquela que nós utilizamos para escrever no caderno. É feita basicamente de átomos de carbono. Outro exemplo é a agulha das seringas. Ela é feita de um metal chamado irídio. Temos também o filamento metálico dos termômetros, que é feito de mercúrio. Mercúrio é o único metal que nós chamamos de metal líquido. Ele indica aonde está a temperatura de quem nós estamos medindo. Além disso, e para terminar os nossos exemplos, nós temos o giz, que é formado basicamente de cálcio. Como você pode notar, os elementos têm características diferentes, são estruturas diferentes. Tudo isso graças aos diferentes números atômicos que eles possuem. Então, como você está vendo, cada elemento químico tem a sua simbologia e a sua representação. Ao centro, nós colocamos o símbolo químico. Em cima, colocamos a letra A, que seria a massa do átomo. E embaixo, nós colocamos a letra Z, que seria então a indicação do número atômico de um determinado átomo. Vamos ver então como ficaria isso num elemento químico então já conhecido. Exemplo, o potássio. Seu símbolo é o K maiúsculo. A massa vem em cima.
A massa do potássio corresponde a 39 e o número atômico do potássio é igual a 19. Esta simbologia ela foi indicada pela IUPAC, União Internacional de Química Pura e Aplicada. A minha dica de estudo para hoje é que você reveja todos esses conceitos relativos aos átomos, para que na próxima aula nós possamos dar andamento a este conteúdo. Além disso, você já pode começar a pesquisar quem foi Linus Pauling e o que foi que ele fez para o melhoramento dos modelos atômicos. Você também pode começar a pesquisar os elementos químicos que estão presentes no nosso dia a dia e começar a se familiarizar com a sua simbologia e com os seus nomes. Então, eu aguardo você e até lá! Olá! Na nossa última aula, A professora Tânia nos falou hoje sobre o modelo atômico de Rutherford e os conceitos relativos aos átomos. nós estudamos que Rutherford foi um brilhante cientista que descobriu que o átomo possui imensos espaços vazios. Além disso, Rutherford também descobriu que o átomo é dividido em duas regiões, o núcleo e a eletrosfera. No núcleo estão os prótons e os nêutrons, e na eletrosfera nós temos então os elétrons. Notamos os conceitos de número de massa, número atômico e elemento químico. O número de massa é a soma do número de prótons com o número de nêutrons do núcleo do átomo. Vimos também o número atômico. Ele é o número de prótons existente no núcleo de um átomo. E vimos também que o número atômico é a identidade do átomo. E além disso, verificamos que cada elemento químico tem a sua simbologia e que nós podemos representar a massa e o número atômico em uma simbologia determinada pela IUPAC. Bons estudos e até a próxima!